É preciso pensar objetivamente naquilo que você quer e não imaginar que no seu trabalho, no seu estudo, na sua empresa, você está submetido ao controle das pessoas. Que você não cresce porque o chefe é ruim, o professor é limitado. Há um aluno que me diz, o outro professor é fraco. Ótimo, você vai passar fácil e vai ter tempo para estudar o que é realmente importante. Não jogue no outro essa responsabilidade. Sartre chamou a isso na filosofia de má fé, quando eu atribuo ao outro. Por que que você não estudou mais? Minha família não incentivava. Sartre nos diz, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez do que a vida fez de você. Qual a sua habilidade em recuperar um fracasso? Isso recebe o nome de resiliência. E os grandes líderes, os grandes gerentes, os grandes diretores empresariais, uma das características que essas pessoas têm de dirigir em grandes empresas é que elas têm essa habilidade chamada resiliência. E essa resiliência, essa capacidade de você levantar, fazer a síndrome do fênix, do pássaro que queimava e renascia das cinzas. Essa síndrome fênixiana, essa síndrome de resiliência. A boa notícia é que isso pode ser ensinado, isso pode ser aprendido. O material resiliente, ele mantém, ele preserva a sua identidade diante das pressões ou estresse. O elástico, você estica e ele volta ao seu tamanho original, pelo menos próximo a ele. Um vidro parece tão duro, mas um pequeno trauma o estilhaça. Muitas pessoas são como um vidro, arrogantes, autoritárias, egocêntricas, mas um pequeno estresse os tira do ponto de equilíbrio, estilhaça a sua segurança. A água é muito resiliente, não discute com ninguém, ela contorna os caminhos e supera os seus obstáculos. Você se comporta como um material rígido, quando alguém te contraria, te critica, te rejeita? Ou você se comporta como a água, que contorna os obstáculos e não se curva à dor, e não compra aquilo que não lhe pertence? Independente da sua situação financeira, a sua situação profissional, nós podemos virar o jogo a todo momento e sempre dar a volta por cima. Isso significa que não é para mostrar para o meu vizinho, para minha família, para ninguém, esse meu poder de reinventar, o meu poder de viver em outro patamar. Hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Então nós devemos e temos que correr atrás dessa evolução contínua, dessa evolução permanente. Resiliência é aquela capacidade de não desisto do meu propósito. A vida é isto. É cheia de obstáculos, de dificuldades, e a grande bênção é que a gente não desiste dela. Eu não consigo, eu escorrego, não dá certo. Eu quero um tal determinado emprego, mas eu não consigo, tem obstáculos no caminho. Estou trabalhando e tem uma pessoa que puxa meu tapete, ele quer me destruir, ele não me quer bem, não tem importância, eu não desisto, eu vou encontrar o caminho de chegar onde eu quero. Se você tem uma garrafinha de plástico na mão, de água, por exemplo, fechada, à medida em que o avião começa a descer, aquela garrafinha modifica de formato, como se ela perdesse, né? Como se alguma coisa ali dentro, o ar, alguma coisa acontece e ela modifica. Mas depois, quando o avião pousa e que nós voltamos a estar no horizonte da vida, essa garrafinha reassume o antigo formato. A isso a física chama de resiliência, que é a capacidade de mudar de forma para suportar aquele momento e depois retornar. O ser humano é assim também. Deus nos dotou de capacidade de resiliência, que é a gente mudar de forma, suportar o que está acontecendo e depois a gente reassumir de uma maneira ainda mais madura a nossa aventura de ser quem somos. Porque o fracasso, quando ele ocorre, ele pode ser um estímulo para você melhorar, ou se a pessoa não entende esse mecanismo, ela para com aquilo e fica lá no fundo do poço o resto da vida. Você é resiliente? Se não é, precisa aprender a ser.
Você é imperfeito vivendo com pessoas imperfeitas. Você vai ser frustrado ao longo da vida, mas não compre aquilo que te não pertence. Você vai ser rejeitado, você vai ser criticado. As pessoas mais íntimas podem ser aquelas que mais vão te decepcionar. Mas isso faz parte do jogo da vida. Não queira que elas correspondam sempre às suas expectativas, porque você também as frustra. Você também as decepciona. Que nós temos que parar de usar muletas e justificar o porquê que eu não estou conseguindo mais na minha vida. Comece uma coisa e vai até o final, você vai ver a magia desse resultado. Você está disposto a fazer o fácil ou o difícil? Se você estiver disposto a fazer o difícil, provavelmente você terá uma vida fácil. Agora, se você estiver disposto a fazer só o fácil, provavelmente você terá uma vida difícil. Eu não preciso lutar com o outro, eu não preciso matar o outro. Eu preciso encontrar o caminho de chegar até lá. Que salto eu tenho que dar? Eu vou mais para a direita ou mais para a esquerda? O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar? E como que eu não desisto disso? E tento outra vez, e outra vez, e outra vez, até que eu consiga. Por mais que a gente tenha lutado, por mais que a gente tenha tentado, a vida vem, nos rouba o que temos de mais precioso. Todos podem, essa é uma questão importante. O custo disso, eu insisto, é o esforço. O custo de tudo é o esforço. Não o esforço de um dia, não o esforço de fazer uma vez, o esforço diário, cotidiano, o esforço repetitivo. Esse é o custo e essa é a questão importante. E eu vou usar uma metáfora importante. Esforço é banho. Tomou hoje? Ótimo, parabéns. Amanhã, de novo. Não vale dizer, eu venho me esforçando há 10 anos, agora eu vou parar. Fede imediatamente. Esforço é banho diário, às vezes 2. Às vezes 2. Fez o esforço hoje? Ótimo. Tem que continuar no outro dia. Esforço é diário. Não existe dieta de uma semana. Começando por esse campo. Se você fizer uma dieta de uma semana, vai descobrir que o peso que você perdeu é vingativo. Ele volta acompanhado. Ele volta com amigos. Você quer, se é importante para você, isso não é definido eticamente, é só uma questão de vontade. Você quer emagrecer, é um projeto de reeducação alimentar para toda a vida. Quer guardar dinheiro, não é que no mês de dezembro eu vou guardar dinheiro, é um péssimo mês para guardar dinheiro. Não é que no ano que vem eu vou guardar dinheiro, tem que ser hoje. A todo instante, esforço é banho, é diário, é repetitivo. As pessoas chamam isso por uma palavra não tão recente em português, mas muito usada agora: resiliência. A capacidade de enfrentar pequenas crises. Não é fácil caminhar sozinho, mas se você continuar, permaneça fiel a si mesmo, mesmo com os obstáculos. Siga em frente, no final valerá a pena. A caminhada mais difícil que você pode fazer é a caminhada que você faz sozinho, mas essa é a caminhada que mais constrói a sua personalidade. É bem mais fácil enfrentar os obstáculos sendo ajudada por alguém, porém nem sempre é assim, pois nós precisamos de experiência solo em alguns momentos, e nesses momentos você deve enfrentar a luta só e vencer para que seu espírito se fortaleça. Para todos vocês lutando batalhas sozinhos, para todos vocês lutando contra a corrente, lutando contra os opositores, contra todas as diversidades desta vida, mantenha-se forte, continue essa caminhada, pois ela é difícil, mas as caminhadas mais difíceis alcançam os maiores destinos. As subidas mais difíceis sempre levam às melhores vistas. É o topo que você quer chegar, não é mesmo? Vai valer a pena no final. Se você mostrar o que é feito, as pessoas certas aparecerão em sua vida. Você não será um leão solitário para sempre. Você tem qualidades que poucos podem admirar, porque a maioria não possui. Você tem força que poucos conseguem entender, porque a maioria nunca experimentou. Então nunca desista, nunca pare no meio do caminho. Não se acomode, não abaixe suas expectativas por causa do mundo.
Você nasceu para conquistar. Você nasceu para liderar. Você nasceu para ser o melhor em tudo que você faz. Seja sempre aquele leão, faminto, olhando fixo para aquilo que você deseja, como se fosse um banquete. Nunca olhe para trás. Faminto pelo sucesso, faminto pelo seu trabalho, faminto por tudo aquilo que você faz. Mantenha-se forte, mantenha-se firme. Não importa se você está caminhando sozinho por um tempo. É muito melhor estar no caminho certo sozinho que estar em um bando sem direção. Então, continue, um passo de cada vez. Não importa a velocidade. O que importa é estar a cada passo, a cada momento, próximo de sua conquista. Seja diferente. O seu destino está em suas mãos. Continue a sua caçada e comece agora. Não deixe para depois. Não deixe para o amanhã. A fome não espera. A sua vitória está te esperando. A caminhada é dura e é difícil, mas no final valerá a pena. Desenvolvi minha comunicação com vendas, na área de vendas. Porque eu sempre fui um cara tímido, sempre fui um cara, aquele cara que vai numa festa, que vai num lugar e que fica no cantinho ali, não é o cara que puxa muito assunto. Eu, por natureza, tenho assim, uma timidez que foi vencida, dominada, né, ao longo do tempo, por conta da minha confiança, dos meus resultados e da própria comunicação. Porque timidez não é uma coisa que você resolve, é uma coisa que você domina. Então a timidez, ou ela te domina ou você domina a timidez. Sim. Então a vendas é algo que você tem que se comunicar com os clientes e conversar e de certa maneira ter uma comunicação mais persuasiva, você trabalhar objeções, você ter argumentos rápidos para você chegar no teu objetivo da venda. Então isso desenvolve a tua habilidade motora, né? Que a comunicação é um conjunto de habilidade motora e raciocínio e a conjugação das duas coisas. Sim. E venda te exige isso. Então eu penso que vendendo eu dei meus primeiros passos com comunicação. Depois eu também liderei times de vendas, formei executivos, dei aulas, palestras internas para os meus times, né? A que ponto eu atribuo nossos resultados à comunicação? A comunicação é a ferramenta principal que você usa para liderar. Você lidera via comunicação. Você vai liderar pessoas, você vai liderar um time, você vai liderar... E liderar basicamente o que é? É conduzir aquela pessoa a performar. Liderar não é ser chefe, simplesmente. Não é? Liderar é como você extrair o melhor da pessoa, como você encorajar alguém a ter algum resultado. Como é que você vai, de repente, extrair daquela pessoa que é meio tímida, que ela se solte? Como é que você vai fazer com que aquela pessoa que é mais travada, que ela se destrave? Liderar é ajudar a pessoa a evoluir. E a ferramenta que você usa principal para liderar é a comunicação. Então, sim, com certeza, quando você desenvolve a sua comunicação, você ganha mais ferramentas para liderar e formar e performar. Sim. Quando isso acontece, você tem mais resultados. Então, comunicação está diretamente ligada ao teu resultado. O que eu busco em pessoas que trabalham com vendas e que vai fazer parte do nosso time são pessoas que têm ambição. Tá. Ambição não é ganância. Ambição é fome. Vontade de mudar de vida. Vontade de crescer. Vontade de transformar a sua vida. Vontade de ganhar mais. Vontade de melhorar a sua realidade. Por que essa característica com quem trabalha com vendas é fundamental? Porque esse é o combustível. Às vezes o cara quer mudar de vida para casar, para dar uma vida melhor para o filho, para dar uma vida melhor para a família. Então é fundamental que esse cara tenha muita ambição e ele queira muito que a sua empresa seja um instrumento para ele alcançar os objetivos dele. Nessa área eu não estou preocupado com a experiência dele, não estou preocupado com o currículo dele, eu não estou preocupado com nada desse cara aí. Para mim, se ele tem um diploma bacana em Harvard ou se ele só tem um ensino médio completo, para mim não faz nenhuma diferença para esse cara de vendas. Tá bom. Tá? Por quê? Porque esse cara, os motivos deles é o principal. Para mim são o principal para minha escolha. Porque ele pode ter uma formação muito boa e não tem ambição. Esse cara não vai performar, esse cara não vai vender, esse cara não vai atingir os números e as metas que a gente tem estabelecida. Duas coisas, que ele quer muito crescer
Tá bom. que está disposto a trabalhar bastante para isso e que ele está muito disposto a aprender. E esse cara tem que ser um cara humilde. O que é humilde? É um cara que é aluno. Ele quer aprender. Tá. Ele quer muito aprender. Ele tem muita vontade de crescer, disposição para trabalhar e disposição para aprender. Porque esse cara vai ser treinado, a formação quem vai dar somos nós. Nós não temos, eu fiz curso tal lugar. Tudo bem, beleza, mas aqui é formação que é a gente que vai dar. Sim. Porque a nossa escola de vendas eu tenho mais de 30 anos nessa escola de vendas, é uma escola, a gente enxerga a nossa empresa como uma escola de vendas. Então, ele ter ambição e vontade de aprender é o requisito principal. Música para os ouvidos é isso. Tá? Tô aqui para aprender, Flávio. E não adianta o cara falar isso porque ele ouviu agora eu falando e vai lá repetir, porque a gente também consegue distinguir. Você vê. A gente consegue distinguir o que é e o que não é. E aí também, se o cara for muito bom ator para dizer isso, na hora do vamos ver, a gente vai perceber. Porque na hora que começa a venda, você vai perceber. Ele até quer, mas qual é a resiliência que ele tem? Porque vendas é tomar não. Vendas é, às vezes, ter um cliente mal educado que desliga na sua cara o telefone. Sim. Vendas é uma coisa que exige muito emocionalmente da pessoa. Então, o comportamento dessa pessoa, aí no dia a dia, o comportamento dela, como ela se mantém firme nesse mesmo objetivo, porque o cara às vezes começa cheio de gás, no terceiro dia o cara tá todo mocorongo. Sim. Porque o cara não conseguiu um determinado resultado, o que é natural quando você está aprendendo. Não é? Então, em vendas é muito isso, cara. Inteligência emocional, emoção, diariamente é fundamental para um time de vendas performar. Sim. O líder de vendas tem que ser um cara que viveu vendas, não pode ser palestrinha, igual a gente estava falando aqui. Ele tem que ser um cara que viveu vendas. Ele viveu vendas, ele vendeu, ele tem autoridade. Né? Você vai chegar lá para o cara de vendas e dar uma palestra para ele, mas se... Bom, e aí o que acontece? Esse é o perfil de vendas, o cara de vendas. A pessoa de operações, eu vou querer uma pessoa que seja muito organizada e uma pessoa com muita habilidade para gerir gente, gerir pessoas. Tá bom. Uma pessoa de operações. Geralmente, esse cara de operações eu não trago do mercado. São pessoas que são formadas desde baixo, desde o processo, entendeu? Não é? Então, o cara de operação, a principal capacidade dele é gerir pessoas, porque é um motor de gente, o motor são as pessoas. Já no financeiro, a gente trabalha muito com o mercado, porque é uma área mais commodity, uma área mais comum, é uma área que se replica no mercado. Então, contabilidade, toda essa área de controladoria, um gerente financeiro. A gente até tem uma formação de base, mas a gente pega muita gente técnica, um CFO, um diretor financeiro, é uma parte mais técnica. Assim, em último plano, olha assim currículo, olha experiência, mas principalmente o que esse cara realizou, do que ele participou, se ele participou de um M&A, se ele participou de um IPO, se ele participou de aquisições, fusões, enfim. Não é? Qual é a experiência que ele teve, que aí ele pode agregar ali no nosso time, né? Então você percebe que cada área ela tem uma característica diferente, não é? Então, talvez até porque essa área mais burocrática não é uma área que me atraia muito, e talvez por isso na nossa empresa a gente até busque mais no mercado pessoal financeiro. Área de tecnologia, mesma coisa. Tecnologia, por exemplo, a gente olha o que o cara realizou. Elas mudam tanto, é tudo tão dinâmico na área de tecnologia, que o que o cara está realizando e já realizou, naquilo que ele está trabalhando naquele momento, conta mais. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. E o vendedor inicial, noob, vendedor amador, Sim. Ele acha que vender é ficar chavecando o cara e convencer ele das coisas. E as pessoas detestam ser convencidas. Então o principal de vendas, que eu diria, é a conexão com o cliente. E essa conexão ela acontece quando você ouve mais e a pessoa fala. E para a pessoa não falar e não devagar, você vai orientando com pequenas perguntas para ela mesma chegar à conclusão dela. Sim. Ela sem alma, sem a mentalidade, não dá sem liga, a filosofia, ela fica morta, fica morna. O ser humano morno é aquele que tem toda a técnica. Por exemplo, se a gente for levar para a área do esporte. Você já viu um cara que tem a técnica perfeita, o movimento perfeito, mas ele não tem alma? Já vi. No esporte? Muitos. E
Isso faz a diferença daqueles, sabe aqueles décimos de segundos que faz o cara ser um campeão ou ser mais um? E o cara é mais um porque ele não tem a alma. Sim. E aí de repente você vê aquele cara que não é nem o melhor tecnicamente, mas ele tem alguma coisa a mais, uma energia a mais, uma alma, uma gana Sim. maior, e aí ele chega mais longe mesmo sendo mais limitado. Você já viu isso no Já esporte? vi muito. Então, eu diria para você que em vendas é assim também. Em vendas não é o que tem a melhor técnica que chega mais longe. Você tem que ter uma técnica muito boa. Mas a alma, a gana, aquilo que é o a mais, aquilo que faz o olho brilhar, aquilo que faz você acordar de manhã com vontade. Essa vontade, esse ânimo. Ânimo vem, se eu não me engano, do grego ânima, que é vida. Ânimo é vida. Sim. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Sim. Aquele entusiasmo que vem também, se eu não me engano, do grego, que é cheio de Deus. A palavra entusiasmo, sabia? Entusiasmo, é cheio de Deus, não é? Então, ou seja, esse ânimo, esse entusiasmo, essa vontade, é isso que faz a diferença. Sim. Isso vai fazer o cara chegar mais longe ou não. A técnica é fundamental. A gente falou de técnica e geralmente as pessoas se encantam com a técnica. Mas sem alma... Mas sem a alma, sem a vida, sem a ânima, não é? Ele não vai mais longe. Então, de onde vem essa ânima? De onde vem esse desejo? Isso tem que ser cultivado, exercitado. Se você for numa academia, você vai fazer ali exercício ali de braço, de peito, você vai ter uma hipertrofia nos seus músculos. Sim. Isso também é exercitado. Se você não exercitar isso, ele vai atrofiar. E pior, tem gente que além de não exercitar, faz o exercício oposto. Fica consumindo conteúdo tóxico, fica gastando tempo brigando sobre política na internet, nos grupos de WhatsApp. Sim. Fica gastando seu tempo com coisa que não interessa, com coisa que não é produtiva. Sim. Aí é o contrário, né? Não só ele não tem hipertrofia dessa vida, desse entusiasmo, como ele vai intoxicando a sua mente e vai ficando um cara triste, um cara apagado, um cara sem propósito, um cara revoltado. Sim. Você entendeu? Então você tem que eliminar o lixo tóxico da sua mente, não é? Zerar, tirar o entulho, tirar o lixo e construir um ambiente propício e produtivo na sua mente para que você tenha esse ânimo e aí sim, mais a técnica, mais o trabalho, mais o resultado e por aí vai. Isso não é autoajuda barata não, tá? Isso aqui é prática. Prática. Você vai lá fazer treinamento de um atleta que nada a 50 metros. Não é? Você nadava a 50 metros? A 50 metros você não pode, é 1/1000 de segundo, você não pode errar. Tua mente tem que estar ok, tua alimenta. O que você comeu no café da manhã faz diferença na sua performance. Sim. Então, a pessoa preocupada com os detalhes. E na vida, para você performar, é assim também. Será fácil? Não. Será difícil? Sim, provavelmente. Essa é a melhor parte, a parte da dor. O melhor é o desafio. Seus objetivos devem ser quase inatingíveis. Metas que são simplesmente difíceis de serem alcançadas. Remova todos esses obstáculos do seu caminho até o seu destino. Carregue todos os seus pensamentos para alcançarem a meta. Escale, suba, cabeça erguida para chegar ao topo da montanha. E que ninguém acreditava que você pudesse superar. É você, apenas você que ouve o seu corpo dizer não. E então você ouve a sua mente dizer: cala a boca e eu estou no comando daqui para frente. E você vem comigo. Observe, sua mente é mais forte que o seu corpo. Quando você programa a sua mente com pensamentos positivos, sua mente seguirá para sempre forte e focada. Deixe seus velhos limites, seus velhos pensamentos no passado. Mais cedo ou mais tarde, o seu corpo vai entender o comando da sua mente. Esse cara não vai desistir, ele precisa persistir. Então, tenho que crescer com ele. Seus conhecimentos e suas habilidades só podem crescer com sua resistência. Lute
Desafie-se. Sempre faça algo a mais daquilo que esperam de você. Sempre coloque mais energia, mais vontade até atingir a sua meta. A cada vez, aumente mais. Não desvie dos seus objetivos. Quando você aprende um pouco mais a cada dia, você expande mais a sua mente. Você ultrapassa os seus limites. Então, estabeleça uma meta superior. Adicione mais repetições, mais pesos, mais vontade. O desafio é igual ao conhecimento. Você não pode e você não vai crescer se você não desafiar os seus limites. É disso que eu estou falando. A melhor parte é a mais difícil. Isso distingue a média do melhor. E você está crescendo com seus desafios. Sem desafios, a vida é entediante. É sem graça. Continue a caminhar. Saia dessa zona de conforto, pois aí mora os seus limites. E você está nessa vida para ultrapassar os seus limites. O seu crescimento está associado a quanto você é capaz de se desafiar, todos os dias, a todo momento. Então, meu amigo, eu te pergunto, o que você quer da sua vida? Você quer seguir o caminho do crescimento? Então, comece, saia do lugar, inicie onde está, não importa onde esteja, apenas comece. Seja obcecado por seus objetivos, não tire o olho das suas metas. Novamente, a hora para crescer é agora. Existe algo melhor do mundo do que o crescimento? De alcançar os seus objetivos? Não, não tem. Aquele sentimento, aquela sensação de conquista. Você enfrentou todos os seus objetivos e sempre resistiu. Você não pode e não vai conquistar sem desafios. Disciplina, trabalho duro. Dedicação, trabalho duro. Persistência. Eu vejo o meu objetivo à distância. Em nenhum momento me disperso. É longe, está distante, não importa. Eu posso conquistar os meus objetivos, pois eu sempre estou me desafiando. Sem desafios, sem mudanças. Eu chegarei lá. Eu nunca vou desistir. O desafio me excita ao máximo. O crescimento, a jornada, a satisfação pela dor. No Senhor do crescimento, isso é bom, pois é difícil.